que já tiveram um passado operacional, mas que hoje estão mais ligados a esse nível decisório. A polícia acredita que os presos na operação de hoje sejam os mandantes da execução do delegado. O motivo? Vingança. Todos eles são do PCC e a cúpula teria apenas autorizado o ataque. A investigação agora vai atrás de provas que comprovem essa teoria e confirmem a motivação exata do assassinato. A suspeita é que o delegado era monitorado meses antes da execução. A polícia ainda não descarta a atuação dele como secretário como motivação do crime. Ele passou a verificar com atenção alguns contratos da prefeitura, em especial aqueles de concessão, os quiosques da praia e também frota de ônibus. De uma forma ou de outra, o PCC se utiliza desse tipo para entrar aí nessas empresas e atuar no poder público, mas não necessariamente foi isso. Outros 4 homens estão foragidos. A defesa dos suspeitos não foi encontrada. No total, 15 pessoas foram presas nas investigações. 5 delas respondem ao processo em liberdade e são monitoradas por tornozeleira eletrônica. Um suspeito morreu em confronto com a polícia. O estresse no trânsito nas grandes cidades tem contribuído para provocar um comportamento mais violento dos motoristas. E resultam, às vezes, em verdadeiras tragédias, como essa em São Paulo. Uma jovem de 19 anos foi morta a tiros numa discussão. O corpo dela vai ser enterrado amanhã na capital. Parentes e amigos chegaram para o adeus a Jaqueline. Revolta e tristeza marcaram o velório na zona oeste de São Paulo. E ela estava muito feliz, lutando para ter uma melhoria de vida, cheia de esperança. Ele não tirou a vida da minha filha, ele tirou a alegria de uma família inteira. Jaqueline da Silva foi morta após um desentendimento no trânsito em São José dos Campos, interior paulista. Ela estava na garupa da moto do namorado quando o motorista aparece correndo. As imagens não mostram, mas ele atira no casal. Jaqueline morreu no local. O namorado foi levado ferido ao hospital. O motorista João Vitor de Jesus, de 26 anos, foi preso em flagrante. A defesa dele não foi localizada. O que ele fez não é normal. Perseguir 2 crianças, atirar por as costas e dizer que foi legítima defesa, na cabeça dele, eu não entendo a cabeça dele. Quando o limite do bom senso é ultrapassado e falta tolerância, qualquer impasse tem potencial de virar um conflito. Em menos de 15 dias, 3 episódios graves de violência no trânsito foram registrados no estado de São Paulo. Na zona sul da capital, o motorista de uma caminhonete usou um taco para destruir um carro em um posto de combustíveis. Para, mano! Para, parça! Se ele me acertasse na cabeça, eu ia desmaiar na hora. E aí ele ia continuar batendo. A raiva que ele tava era tanto que ele ia continuar batendo. Do jeito que ele fez com o carro, ele ia fazer comigo. O ataque foi motivado por uma tentativa de ultrapassagem. O homem teve ferimentos no braço e na cabeça. O agressor foi identificado, mas ainda não prestou depoimento. Semana passada, um PM foi preso por atirar e matar o jovem Bruno Lisboa, também numa briga de trânsito. Esta doutora em psicologia social explica que a raiva não justifica uma agressão. A gente precisa começar a prestar atenção para a nossa saúde mental e não banalizar comportamentos de agressividade que trazem consequências sérias para essas pessoas. Não dá para imaginar a personalidade, ele é assim mesmo. Não, gente, isso tem tratamento, precisa avaliar. O destaque no noticiário do mundo inteiro. No Irã, o número de mortos nos protestos contra o regime já passa de 2.400, segundo as agências internacionais. E a quantidade de vítimas pode ser ainda maior. O acesso à internet está bloqueado há 5 dias no país. O regime iraniano deve realizar amanhã a primeira execução de um manifestante detido na onda de protestos. Erfan Soltani, de 26 anos, foi preso em casa segundo uma ONG de direitos humanos. As penas de morte cresceram no Irã no ano passado, ainda antes do início dos protestos. 1.500 presos foram executados, um salto em relação a 2024. Hoje, autoridades iranianas confirmaram a agências internacionais de notícias que mais de 2.000 pessoas morreram nos atos. ONGs internacionais sediadas fora do Irã dizem que as vítimas já ultrapassam 2.400. Ativistas denunciam que, ao tentar conter os protestos,
a polícia do Irã usa munição real. Relatos dão conta de que os policiais contam com armas e equipamentos de uso militar e fazem disparos a queima-roupa. Numa postagem, a Organização de Direitos Humanos do Irã destaca um integrante da Guarda Nacional com uma arma de grosso calibre para reprimir os manifestantes. A tática é considerada por ativistas uma clara violação do direito internacional. Não é a primeira vez que isso acontece no país. Em 2022, a jovem Masha Amini foi morta depois de ser levada pela polícia de costumes por não vestir o véu conforme a lei islâmica. O assassinato também gerou uma onda de protestos que foram violentamente reprimidos, a exemplo do que o país vive hoje. O número de mortos deve subir, já que o acesso à internet no país segue bloqueado há 5 dias. Segundo a imprensa internacional, algumas pessoas usam a conexão via satélite do bilionário Elon Musk para driblar o apagão de comunicação no Irã. A comunidade internacional voltou a condenar a repressão do regime iraniano aos protestos. O alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos disse estar horrorizado com a escalada da violência. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, declarou numa rede social que vai propor novas sanções econômicas contra o país. Enquanto o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, afirmou que se o governo só se mantém no poder por meio da força, é porque o regime chegou ao fim. O Brasil, por meio do Itamaraty, lamentou as milhares de mortes e declarou que cabe apenas ao povo iraniano decidir o futuro do país. O presidente americano Donald Trump incentivou os manifestantes no Irã a continuarem com os protestos e afirmou que a ajuda está a caminho. Patriotas iranianos, continuem protestando, ocupem as instituições se for possível, disse Trump num discurso. Ele ainda sugeriu, anotem os nomes dos assassinos e abusadores, eles vão pagar um preço alto. E sem dar detalhes, afirmou, a ajuda está a caminho. Trump ainda anunciou ter cancelado todas as reuniões com autoridades iranianas por causa das mortes de manifestantes. Em resposta, um integrante do governo do Irã classificou o presidente dos Estados Unidos como um dos principais assassinos do povo iraniano. O enviado especial do governo para o Oriente Médio, Steve Witkoff, teria se reunido secretamente com o ex-príncipe herdeiro do Irã. A informação é da imprensa americana. No exílio há mais de 4 décadas, Reza Pahlavi tenta se apresentar como uma opção de liderança caso o regime do Ayatollah Ali Khamenei seja substituído. Os Estados Unidos e o Irã romperam relações diplomáticas há mais de 45 anos. Ainda assim, o governo americano mantém um canal oficial conhecido como Embaixada Virtual. Nesta terça-feira, Washington emitiu um alerta urgente recomendando que todos os cidadãos norte-americanos deixem o território iraniano imediatamente. O comunicado recomenda que quem pretende deixar o país utilize, de preferência, fronteiras terrestres. O governo de Israel afirmou que vai se retirar de 7 organizações ligadas às Nações Unidas, assim como fizeram os Estados Unidos na semana passada. O ministro das Relações Exteriores, Gideon Sa'ar, disse que as entidades são anti-Israel. Segundo ele, uma das organizações voltadas à proteção das mulheres ignorou os casos de violência sexual contra israelenses sequestradas pelos terroristas do Hamas. As Nações Unidas ainda não comentaram a decisão de Israel. A China prometeu retaliações aos Estados Unidos depois que o presidente Trump afirmou que vai taxar em 25% os países que negociarem com o Irã. A porta-voz da diplomacia chinesa declarou que guerras tarifárias não têm vencedores e que o país vai defender os próprios direitos e interesses. A China é o maior parceiro comercial do Irã e importa especialmente petróleo. Apesar de ter dito ontem que as tarifas já seriam aplicadas, a Casa Branca ainda não divulgou detalhes. O Brasil exporta itens agrícolas para os iranianos e aguarda a publicação do decreto pelo governo americano para avaliar os impactos da decisão. Bancos centrais de vários países, incluindo o Brasil, assinaram uma declaração em apoio ao presidente do Banco Central americano, Jerome Powell.
Ele e o banco são alvos de uma investigação criminal sobre uma reforma no prédio sede que custou o equivalente a quase 13 bilhões e meio de reais. O presidente americano Donald Trump disse hoje que Powell ultrapassou muito o orçamento e é incompetente ou corrupto. O Banco Central brasileiro retirou o recurso contra a inspeção do Tribunal de Contas da União sobre a liquidação do Banco Master. O ministro da Fazenda disse que o caso pode ser a maior fraude bancária da história do Brasil. Fernando Haddad defendeu hoje a atuação do Banco Central no processo de liquidação do Banco Master. Nós podemos estar diante da maior fraude bancária da história do país, né? Podemos estar diante disso, e temos que tomar todas as cautelas devidas, com as formalidades, garantindo, evidentemente, todo o espaço para a defesa se explicar, né? Mas, ao mesmo tempo, sendo bastante firmes em relação àquilo que tem que ser defendido, que é o interesse público, né? O ministro da Fazenda também falou sobre a Operação Carbono Oculto, que investiga um suposto elo entre a atuação do Banco Master e fundos de investimentos ligados a uma organização criminosa. Haddad se envolveu na articulação para evitar atritos entre o Tribunal de Contas da União e o Banco Central. Eu tenho falado com o presidente do Banco Central quase diariamente, né? Dando todo o respaldo institucional da Fazenda para o Banco Central. Falei com o presidente do TCU algumas vezes ao telefone durante a semana passada. O TCU terá acesso aos documentos que embasaram a decisão do BC de decretar a liquidação do Banco Master, mas sem o poder de reverter o encerramento da instituição financeira. A expectativa nos bastidores aqui em Brasília é que, após a reunião de ontem entre os presidentes do BC e do TCU, a inspeção do tribunal seja rápida e não provoque abalos na credibilidade do Banco Central. Os técnicos só não terão acesso aos documentos que estão sob sigilo. A direção do Master nega irregularidades e contesta a liquidação. O deputado federal Félix Mendonça Júnior, do PDT da Bahia, foi alvo de uma operação da Polícia Federal que investiga o suposto desvio de emendas parlamentares. Foram cumpridos mandados no apartamento funcional de Félix Mendonça Júnior, em Brasília, e em endereços do deputado em Salvador, Mata de São João e Vera Cruz, na Bahia. O parlamentar foi encontrado em uma fazenda em Entre Rios, também na Bahia, e teve o telefone celular apreendido. Em junho do ano passado, Félix também foi alvo de mandados, que incluíram um assessor dele e prefeitos de municípios baianos. Segundo as investigações da Operação Overclean, os recursos públicos de emendas parlamentares eram destinados para licitações direcionadas por servidores públicos, para empresas que superfaturavam os contratos e desviavam as verbas. De acordo com a Polícia Federal, só em 2024 foram fechados contratos de mais de 800 milhões de reais com diversos órgãos públicos. Os contratos fraudulentos e obras superfaturadas teriam movimentado quase R$1,5 bilhão de reais. O STF determinou o bloqueio de 24 milhões de reais em contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas investigadas, para interromper a movimentação de valores de origem ilícita e garantir o ressarcimento aos cofres públicos. Os investigados poderão responder por organização criminosa, corrupção ativa e passiva, fraude em licitações, além de lavagem de dinheiro. Em nota, o deputado Félix Mendonça Júnior afirmou que jamais negociou a execução de emendas parlamentares, nunca indicou empresas e que não exerce qualquer função de ordenador de despesas. Na França, agricultores usaram tratores para bloquear o centro de Paris no protesto contra o acordo entre União Europeia e Mercosul. Um comboio com cerca de 350 tratores cercou as ruas da capital francesa. Os agricultores passaram pelo Arco do Triunfo e, em seguida, acamparam em frente à Assembleia Nacional. Os produtores também despejaram toneladas de batatas sobre uma ponte da capital. O protesto é contra o acordo entre União Europeia e Mercosul, aprovado na última sexta-feira. O setor alega que o tratado cria uma concorrência desleal. O primeiro-ministro da França, Sébastien Lecornu, anunciou hoje uma lei de emergência agrícola. O governo indicou que as prioridades serão o acesso à água e aos meios de produção para atender às reivindicações dos sindicatos agrícolas.
Os protestos contra o acordo União Europeia e Mercosul se espalharam pelo continente desde novembro. O tratado vai ser assinado neste sábado no Paraguai. Mas para valer de fato, o texto ainda precisa do aval do Parlamento Europeu. Até lá, a pressão dos produtores rurais deve aumentar. O governo grego se reuniu com representantes dos agricultores e ofereceu novos cortes de impostos nos combustíveis e energia elétrica, e ainda outras compensações financeiras. Mesmo assim, os bloqueios na fronteira com a Bulgária foram mantidos. A Argentina encerrou 2025 com a menor inflação dos últimos 8 anos. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, o índice acumulado no ano foi de 31,5%, enquanto em 2024 foi de 117%. A queda foi de 86 pontos percentuais. O governo promoveu um ajuste fiscal e reduziu gastos públicos. Javier Milei assumiu a presidência no final de 2023. Naquele ano, a inflação na Argentina foi de 211%. 56 presos políticos foram soltos na Venezuela desde a captura de Nicolás Maduro, de acordo com a organização Foro Penal. Entre eles, pelo menos um cidadão americano e 10 europeus. O governo venezuelano afirma que desde dezembro já libertou 400 detentos. Pela quinta noite seguida, parentes de presos políticos fizeram vigília em frente a uma penitenciária próxima a Caracas. Eles pedem a libertação de todos os prisioneiros. De acordo com a ONG Foro Penal, 56 pessoas foram soltas até agora. Mas mesmo em liberdade, elas ainda enfrentam processos criminais. Nenhum deles está completamente livre, afirmou Gonçalo Imiob, fundador da organização. Nenhum está em liberdade plena. Hoje, 2 cidadãos italianos foram recebidos pela primeira-ministra Giorgia Meloni em Roma, depois de passar mais de um ano numa penitenciária venezuelana. Um deles estava no país trabalhando numa ONG que atende pessoas com necessidades especiais. A estimativa é que haja entre 800 e 1.200 presos políticos na Venezuela. Entre eles, há pelo menos 24 jornalistas. Os ativistas dizem que esses números podem aumentar, porque sem Nicolás Maduro no poder, devem surgir denúncias de novos casos. Poucos dias depois de os Estados Unidos afirmarem que tem o controle da exportação de petróleo venezuelano, a Rússia declarou que vai manter os trabalhos de exploração na Venezuela e reforçou o controle sobre essas operações. O governo de Vladimir Putin é um dos principais aliados políticos do regime de Nicolás Maduro. O governo venezuelano informou que tenta identificar os restos mortais encontrados após o ataque dos Estados Unidos no dia 3 de janeiro. 5 suspeitos de roubar diamantes avaliados em 15 milhões de reais foram presos em Londrina, no Paraná. As pedras estavam dentro de um veículo. Imagens mostram o momento em que o grupo aborda as vítimas. Entre os detidos, 3 são policiais. Pai e filho ficaram à deriva no litoral catarinense depois que o barco em que estavam naufragou. O filho de 35 anos foi resgatado, mas o pai, que tinha 58, morreu. O choque entre 2 caminhões provocou a morte de um dos motoristas na Grande Florianópolis. Parte da carga de cimento ficou espalhada na pista. No Rio de Janeiro, a prefeitura retirou uma escada de vidro instalada de forma irregular no Mirante do Vidigal. O equipamento não tinha licença nem aprovação técnica e corria o risco de desabar. A escada era usada como cenário para turistas tirarem fotos. Um forte temporal atingiu a capital paulista agora há pouco e deixou toda a cidade em estado de atenção para alagamentos. Então vamos ao vivo com a repórter Marcela Varasquim, que tem os detalhes. Olá, Marcela, boa noite. Boa noite para você, Cris e Edu. As chuvas fortes vieram acompanhadas de rajada de vento, raio e queda de granizo.
Muitas ruas da cidade ficaram alagadas. Num trecho da Marginal Tietê, uma das principais vias expressas da capital, motoristas se arriscaram e enfrentaram a enchente. A Zona Leste foi uma das regiões atingidas. Segundo a concessionária Enel, pelo menos 56 mil imóveis estão sem luz na capital e na região metropolitana por causa das fortes chuvas. Cris e Edu. Obrigado, Marcela. Olha, um albergue que funcionava num casarão histórico de Salvador pegou fogo hoje. O dono do estabelecimento ficou ferido. O teto e o piso desabaram em cima de um bar que fica no andar de baixo. As chamas atingiram o andar superior do casarão. Não havia hóspedes no local. Foram quase 3 horas para controlar as chamas. O casarão com sua estrutura composta, na maior parte, por madeira, né? Quando a gente chegou aqui, já encontrou o incêndio em sua fase totalmente desenvolvida, em queima livre. O fogo destruiu toda a estrutura. Segundo testemunhas, o dono do albergue tentou apagar as chamas no início do incêndio e teve queimaduras pelo corpo. Uma residência também foi atingida. 2 cachorros foram resgatados pelos bombeiros. Ninguém se feriu. O teto e o piso do albergue desabaram em cima de um bar que funciona no andar de baixo e a cozinha foi atingida pelos destroços. A dona do estabelecimento conseguiu retirar 3 botijões de gás assim que as chamas começaram, mas agora teme pelo prejuízo financeiro. Abalada, ela preferiu não gravar entrevista. O centro histórico de Salvador é muito frequentado por turistas nesta época do ano. A área segue isolada. Agora, a Defesa Civil vai fazer a vistoria do que restou da estrutura. Nossas equipes vão fazer uma análise técnica para ver os danos a essa estrutura do hostel e se esse incêndio causou danos às estruturas dos prédios que foram construídos ali ao redor do hostel. Olha só essa história. 3 homens foram presos em São Paulo e em Goiás, suspeitos de aplicarem um golpe que contava com a ajuda até de criminosos que estão fora do Brasil. Só uma das vítimas perdeu 4 milhões de reais. As vítimas eram atraídas pelas redes sociais com a promessa de lucros financeiros. A plataforma criada pelos criminosos garantia cerca de 6.000% de retorno em pouco tempo. As vítimas sentiam que faziam só parte de realmente um grupo de investidores, quando vários deles ali eram os próprios criminosos inserindo feedbacks positivos ali justamente para aguçar aquela sensação de confiança de que não, vou botar mais dinheiro porque os caras estão ganhando, eu vou ganhar também. O contato era feito por telefone com nomes e dados vazados na internet. Os golpistas contavam com o apoio de criminosos do Camboja, país asiático que usavam inteligência artificial para contatar as vítimas no Brasil. O criminoso lá do Camboja tem um número paulistano, então ali um número, prefixo 11. Segundo a polícia, as vítimas eram induzidas a investir em criptomoedas e, a partir daí, eram direcionadas para uma plataforma fraudulenta. O dinheiro movimentado via Pix era transferido para contas de empresas de fachada. As investigações começaram em Porto Alegre, quando o investidor denunciou um prejuízo de 4 milhões de reais. A operação da Polícia Civil cumpriu 125 mandados contra o grupo criminoso. Um homem nascido na China é apontado como responsável pela divulgação do esquema. Ele foi preso em São Paulo. Outros 2 homens que atuavam como laranjas foram detidos em Goiás. A polícia apreendeu carros de luxo e bloqueou contas bancárias de mais de 80 alvos da investigação. 2 suspeitos, já identificados, estão foragidos. Uma agricultora foi vítima de feminicídio na zona rural de Minas Gerais. Segundo a polícia, o criminoso é um ex-namorado que estava inconformado com o fim do relacionamento. 2 primas de Patrícia César Nogueira, de 29 anos, foram ouvidas hoje pela Polícia Civil. No começo ele era um cara muito bom para ela. E depois começou a aparentar ser obsessivo. A agricultora estava em uma plantação de morangos na cidade de Bom Repouso, no sul do estado, quando foi baleada enquanto trocava mensagens com o atual namorado. Eu estou aqui na roça, estou no intervalo aqui agora que eles foram encher o gás tanque, mas eu estava chorando cedo já. Estava se faltando morango, chorando, o povo
O principal suspeito é o ex-companheiro da vítima, Jonathan da Silva Schmidt, de 30 anos. Ele foi preso no dia seguinte ao crime. Um outro homem que seria cúmplice também foi detido. Segundo parentes, Patrícia e Jonathan tiveram um relacionamento conturbado e a mulher tinha uma medida protetiva contra o ex desde novembro do ano passado. A medida é uma das ferramentas previstas na Lei Maria da Penha. Em Minas Gerais, quase 750 vítimas de violência doméstica com medidas protetivas são monitoradas. Os dados vêm para este setor, que funciona 24 horas por dia e analisa a localização da tornozeleira eletrônica do agressor e do dispositivo que fica com a mulher. Em caso de aproximação, um sinal de alerta é emitido e daqui mesmo a polícia é acionada. Como você pode ver, a gente está posicionado bem próximo à Polícia Militar, então já tratou, já movimentou, eles também já acionam a polícia na rua, a viatura na rua, então é tudo muito mais eficaz por isso, a proximidade, contato. Dados do Conselho Nacional de Justiça revelam que 2025 foi o ano com o maior número de feminicídios no Brasil, quase 11 mil casos. Para esta advogada, a denúncia é o primeiro passo para interromper o ciclo de violência. O feminicídio ele não acontece de uma hora para outra, ele é simplesmente o auge de uma trilha de violência que já vinha ocorrendo. Então, sempre importante denunciar e sempre importante ressaltarmos que sim, as medidas protetivas, na sua maioria, cumprem o seu papel. Essa é uma chaga que o Brasil precisa vencer. Quase 3 mil pessoas foram resgatadas neste início de ano nas praias do Rio de Janeiro pelo Corpo de Bombeiros. E com esse calorão que a gente anda vivendo, turistas e moradores estão aproveitando, inclusive à noite, para se refrescar no mar. Com os termômetros marcando 40 graus, as praias cariocas se tornam atrativas até mesmo durante a noite. Tem gente que vem para praticar esportes e até para pescar. De dia impossível, intransitável a praia. A gente sai um pouco daquele sol escaldante, aí vem para a praia, você perde a hora. Nesse começo do ano, tem sido difícil achar um horário em que as praias fiquem vazias. Por 2 dias seguidos, o Rio de Janeiro foi a capital mais quente do país. Desde o final de semana, a cidade entrou em alerta depois de alcançar o nível 3 no protocolo de calor. A escala vai até 5. Hoje, a máxima foi de quase 36 graus, segundo o Alerta Rio. Com mais banhistas, a atenção do Corpo de Bombeiros também aumenta. De acordo com um levantamento feito pelos bombeiros, nos 12 primeiros dias desse ano, mais de 2.800 pessoas foram resgatadas nas praias do estado. Também foram localizadas mais de 350 crianças perdidas. Em geral, dias mais quentes, as pessoas ficam mais na água, muitas vezes querem se refrescar e desrespeitam as bandeiras vermelhas. Muitas também, em algumas situações, exageram na bebida alcoólica. E aí, nesse caso, a gente tem realmente esse aumento das pessoas que se afogam e dos salvamentos que a gente acaba fazendo. A Ingrid tem 2 filhos, de 7 e 5 anos. Mesmo acostumados com a praia desde bem pequenos, ela não descuida um minuto. Sempre que eu chego à praia, eu sinalizo, mostro a eles as bandeiras, né? E explico sobre observar como que está a onda do mar, para onde ela está puxando, para que eles não deixem a onda levar e fica sempre na beirada, sempre de olho o tempo todo. Olha, amanhã, por causa do futebol, o Jornal da Record é mais cedo, viu? 6h15 da noite. As reportagens de hoje você confere no Record Plus e em todas as nossas plataformas digitais. À 00:30 tem mais JR. A programação da Record, você já sabe, está ao vivo e de graça no Record Plus. Você fica agora com a novela Mãe. E logo depois de Reis tem Chamas do Destino. Não perca. Ótima noite para você. Boa noite. A gente se vê amanhã.